E aí, gente boa, como vocês estão? Trago para vocês a segunda resenha do ano de Hermenêutica Constitucional do Samuel Sales Fonteles. O que significa hermenêutica? Hermenêutica nada mais é do que interpretação. E hermenêutica constitucional é a interpretação da Constituição pelos juristas, né? Da lei maior, ou melhor, da Constituição Federal, principalmente aqui no Brasil, na de 88. A hermenêutica clássica nasce com Iering e com Savini. E temos os quatro elementos seguintes. O elemento gramatical, que é a análise do texto, semântica do texto constitucional. O teleológico seria ver fins previstos dentro da norma. O elemento sistemático, que é uma visão global da Constituição, pegando o todo, as partes e juntando no todo. E o elemento histórico, que é utilizando de documentos históricos a fim de interpretar a Constituição. Outro ponto importantíssimo no livro, como eu estou abordando aqui os pontos principais do livro, para o vídeo não ficar muito grande, seria as lacunas normativas, né? As lacunas constitucionais. O que são lacunas? Lacunas, né, dentro da teoria do direito, seriam basicamente você não tem uma regra, uma norma-regra para um caso concreto. E elas podem ser três. Uma lacuna normativa, você não tem uma norma para um determinado caso concreto. Uma lacuna axiológica, você tem uma determinada norma, mas ela gera uma injustiça. E uma lacuna ontológica, ou seja, você tem uma norma, mas ela está defasada no tempo. Outro ponto abordado seria a teoria da última palavra. A pergunta que o livro tenta responder é: quem tem a última palavra ao interpretar a Constituição? Você tem a última palavra do judiciário, né, que vem de Hans Kelsen, de seu livro Jurisdição Constitucional, no artigo da nossa Constituição 102, né, que fala que o STF é o guardião da Constituição. Então ele tem a última palavra, basicamente, ao interpretar a Constituição. Última palavra do Legislativo e os diálogos institucionais, que são uma conversa, vamos dizer assim, entre o Judiciário e o Legislativo. E além disso, nós temos três funções sobre a interpretação constitucional por parte do Judiciário. A função contramajoritária do artigo 102, inciso 2, a linha B, que seria de declarar inconstitucionalidade das normas. A função representativa, que seria você utilizar de cortes constitucionais legislando em prol do povo, nos interesses do povo. E a função iluminista, que é ao contrário. É ao contrário no sentido de você utiliza de função iluminista, progressista, sem os anseios do povo, a fim de trazer iluminação à sociedade. Esse ponto aqui se liga com um outro, que é o efeito backlash, que seria um fenômeno decorrente de decisões judiciais que entram em choque com interesses particulares ou com os interesses do povo. Daí entra o outro conceito, que são os casos difíceis, né? Casos concretos controversos moralmente. Ou seja, geralmente você tem um caso concreto, você não tem uma norma para resolvê-lo, e com isso você tem a decisão do juiz. Aí entram as três correntes, né? Você não tem uma norma para resolver, então você entra com as três correntes: positivista, a corrente dos princípios, a pragmática. Então eu não vou abordar a pragmática, apenas dos princípios e dos positivistas. Os principais positivistas que eu vou abordar é Hans Kelsen e Herbert Hart. O Hans Kelsen não admite lacunas normativas, porque o ordenamento jurídico é uno, ele é completo e ele é coerente. Ele é um todo hierarquizado por uma norma fundamental. Então, como que se resolve um caso controverso? Você pode utilizar pelas fontes do direito analogia, costume, ou pela jurisprudência por meio do poder discricionário do juiz. Hart, ele já admite lacunas normativas, né, em casos moralmente controversos, famosas hard cases, né? Então o Hart, ele fala que por meio de uma norma de reconhecimento, o juiz ele ganha o poder discricionário. O que seria a norma de reconhecimento de Hart no conceito de direito do livro dele? Seria basicamente uma norma que dá competência para o juiz agir no caso concreto, de forma moral, entretanto, sem utilizar os princípios de forma livre, vamos dizer assim, somente naquele caso, vamos dizer assim. Ponto dos mais importantes da resenha de hoje, que seria o neoconstitucionalismo, que seria a aproximação da moral com o direito. Você tem características como reconhecimento da normatividade de princípios, protagonismo dos direitos fundamentais,
ampliação da jurisdição constitucional, o resgate da importância dos valores e a constitucionalização do direito. E temos 3 marcos importantíssimos para o pós-positivismo e para o neoconstitucionalismo. Dentre eles, o marco histórico, filosófico e teórico. Marco histórico temos o principal, o pós-guerra europeia, de pós-segunda guerra mundial. O marco filosófico, o pós-positivismo jurídico, que entra com a norma princípio e a norma regra, do Dworkin e Alexis. E temos o marco teórico, que é com Conrad Hesse, a força normativa da Constituição. Vamos para norma, regra e norma princípio. Na visão tradicional, temos o princípio como uma viga mestra, como uma base das normas constitucionais sempre implícitas nela. Entretanto, temos a visão de Robert Alexis, que divide as normas em normas regra, tudo ou nada, ou são aplicáveis ou não são aplicáveis, ou você tem os princípios que são com base em mandados de otimização. Mas como assim, Eric? Mandados de otimização, você deve cumprir os princípios, as normas princípios, no máximo possível, na medida do possível. Então você tem uma escala, vamos dizer assim, para você cumpri-los. Você tem um mandado de otimização. E o conflito de princípios de Alexis? Ele resolve por meio do critério da proporcionalidade. Ou seja, você tem o critério da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Sendo o critério na adequação, você achar um fim para aquele princípio. O critério da necessidade seria você ser menos oneroso para com o titular do direito, você prejudicá-lo o menos possível. E o critério da proporcionalidade em sentido estrito seria basicamente você fazer uma ponderação entre os princípios e o seu conflito entre os 2 princípios, né? Outro conceito importantíssimo é de derrotabilidade, desafiability no inglês, né? Que seria quando você tem uma regra dentro da escada pontiana. Vamos lá. Escada pontiana, você tem o critério de existência, validade e eficácia. A norma tem todos esses critérios, ou seja, ela é existente, ela é válida e ela gera efeitos na sociedade. Entretanto, para um determinado caso concreto, ela não é válida. Ela não se aplica no caso. Então você tem uma derrotabilidade da norma constitucional. Para o próximo conceito, nós temos procedimentalistas e substancialistas. Procedimentalistas são juristas que defendem uma maior jurisdição constitucional contida, né? Enfatizando o princípio majoritário. Temos como expoente Jürgen Habermas, da Escola de Frankfurt. Já os substancialistas, nós temos uma maior papel para a Constituição, uma maior ênfase para os princípios fundamentais, para os direitos fundamentais. E temos como expoente, por exemplo, o Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do STF, John Rawls, com a sua teoria do liberalismo político e teoria da justiça, e temos o Ronald Dworkin, com o Império dos Direitos e levando os direitos a sério. Explicaremos agora mais a fundo a teoria de Robert Alexis, teoria da argumentação jurídica, teoria dos direitos fundamentais e a teoria do direito. Teoria da argumentação jurídica. Nem sempre é possível solucionar um caso concreto com base na subsunção, ou seja, na interpretação da norma, própria da norma. Você tem que partir, num caso concreto, em um hard case, para uma valoração. Você parte para uma espécie de julgamento pré-existente dos seus próprios valores. Já a teoria dos direitos fundamentais, não vou me aprofundar muito porque já falamos sobre ela. A teoria das normas e a teoria dos princípios, como elas se dividem. A teoria do direito dele usa como base toda a teoria da argumentação jurídica e dos direitos fundamentais. Então, quando você for ler Alexis, você tem que ter isso em mente, tá? Então, a teoria do direito é uma conexão necessária entre a moral e o direito. Então, ele não se divide, como no positivismo jurídico, em apenas validade e eficácia, deixando justiça de lado, e nem como no justnaturalismo, com justiça e eficácia. Ele se divide em validade, eficácia e a correção moral. A correção moral seria o critério da justiça dentro do direito, o critério do justo. Então uma norma deve necessariamente, para Robert Alexis, ser justa. Agora vamos para ele, Ronald Dworkin, que juntava o direito como um ramo da moral, apesar de autônomo dela, e defendia o liberalismo político. Que é liberalismo político? É a defesa do liberalismo nos direitos fundamentais, nos seus direitos de liberdade e os seus direitos sociais. Era contrário ao positivismo jurídico por ser adepto do substancialismo, né? Ele era contra, por exemplo, a ideia de discricionariedade do juiz, fazer uma leitura moral da Constituição com base nas cláusulas, né? Aqui são as cláusulas pétreas.
e uma resposta certa a um caso concreto baseado num princípio abstrato. Mas vamos para a sua teoria de separação entre normas-regra, normas-princípio e diretrizes políticas. Dworkin separava os padrões normativos, considerava padrões em regras, que são a base de Robert e Alexis, são tudo ou nada, aplicáveis ou não aplicáveis. Bom, os princípios, que são moral abstrata, que devem ser aplicados em casos concretos, e as diretrizes políticas, que estabelecem um fim a ser alcançado. Só que ele utiliza também de uma argumentação jurídica muito interessante, porque existem para ele argumentos de política, com o fim a ser alcançado por meio da política e da decisão judicial, e argumentos de princípio. Para ele, o caso concreto, o hard case, deve ser solucionado por meio de argumento de princípio, de forma correta, com uma resposta correta do juiz. E quando houver uma colisão entre princípios, você utiliza da ponderação, como Robert e Alexis. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, o vídeo ficou imenso, né? Vou trazer resenha da próxima vez, talvez de literatura ou de um livro como A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!